Olá, alunos de Direito do primeiro período, no Sesumar Idade Londrina, que é o professor Sérgio Neme, matéria Teoria do Estado e da Constituição. Estamos aqui para falar basicamente praticamente o nosso último tema de Teoria do Estado, né? Porque a partir do próximo bimestre a gente começa a falar de Teoria da Constituição, um pouco sobre o constitucionalismo, né? Mas o nosso tema hoje em Teoria do Estado é regimes políticos. Esse é um tema muito complicado, porque ele é muito pouco jurídico e acaba sendo um tema muito mais da ciência política, né? Porque regime político é uma classificação muito complicada. Eu até tentei pegar doutrina aqui baseada mais no direito do que na ciência política, porque na ciência política a gente reconhece que existem definições muito mais complexas do que isso, mas como eu costumo dizer para vocês desde então, a nossa abordagem aqui é muito mais por um lado da abordagem jurídica da coisa do que da abordagem política, né? Bem, vamos lá, né? Vamos só rememorar aqui formas de Estado. Estado federado ou Estado unitário. Formas de governo, né? República ou monarquia. Sistemas de governo, parlamentarismo ou presidencialismo. E agora nós temos aqui regime político, do qual a gente fecha esse arco para chegar no caso brasileiro, né? O que se entende por regime político? De que forma a política é feita internamente dentro daquele país? E a linha divisora é: há ou não participação popular das pessoas nesse processo, né? Porque havendo a participação popular, a gente pode remontar até as lições aristotélicas sobre o tema e veremos então que a gente está próximo de um regime democrático. Democracia, para Aristóteles, era o regime do povo, né? Da participação do povo, né? Então, o regime político é um conjunto, o estudo desse conjunto de estruturas que fazem o funcionamento do governo. Mas como isso é feito? De que forma isso é institucionalizado e quem participa disso, né? Doutrinariamente, você vai ver que, assim, vejam, isso é parte da doutrina, porque eu reconheço que existem doutrinas que vão além dessa divisão tricotômica, né? Mas para a doutrina mais tradicional, você vai ver que os regimes eles podem ser democráticos, autoritários ou totalitários. A diferença entre autoritarismo e totalitarismo a gente vê mais adiante. Mas é que o regime democrático ele é muito complexo e ele então acaba tendo, digamos assim, tendo mais divisões, né? É claro que a gente estuda muito mais o regime democrático, porque o Brasil é, né, um regime democrático e a nossa Constituição manda que assim o seja, sendo que o regime democrático é um dos nossos preceitos fundamentais, é uma das nossas, digamos, o princípio democrático é um dos pilares do Estado brasileiro, né? O que seria uma democracia, né? Olha, aqui na doutrina que eu aponto para vocês, ele fala que democracia é um governo em que há livre participação dos governados, eleições, então, livre participação das pessoas, eleições livres e periódicas e garantia para a proteção dos direitos básicos do cidadão. Ele elenca esses 3 pontos, né? Então, para você dizer uma regime democrático, você tem que ter uma livre participação das pessoas, né? Que elas façam isso por meio de eleições que sejam livres também e periódicas, e por fim, que haja uma garantia da proteção de direitos básicos dessas pessoas para que elas possam, obviamente, participar desses regimes democráticos. Mas aí ele vem e divide ainda mais a democracia em 3 aspectos: democracia direta, indireta e semidireta. Democracia direta é um modelo que é muito pouco usual. A democracia direta seria aquela em que você, basicamente, todas as decisões tomadas, né, são feitas conjuntamente pelo povo. Então seria convocar as pessoas para tomar todas as decisões diretamente do país. Isso obviamente não é possível hoje em dia. Ah, professor, mas e o plebiscito referendo? Calma, a gente chega lá na semi-direta, né? A democracia, então, direta seria aquela exercida, por exemplo, em alguns condados dos Estados Unidos,
Em algumas cidades do interior da Itália ou da Espanha isso é permitido, até em Portugal, onde você tem, por exemplo, uma reunião semanal, um conselho municipal, em que todos os cidadãos da cidade são convidados aí, são obrigados aí. E que todos os problemas daquela municipalidade são decididos ali naquela reunião, por votação, por cabeça. Sendo simplesmente você morador daquela região, você pode ir lá, participar, debater, usar a palavra e votar. Como se fosse um condomínio mesmo, né? Só que isso em países grandes, especialmente em países muito populosos, é algo muito pouco comum, ou até viável. E aí, então você tem a democracia indireta, que também é conhecida como democracia representativa. A gente usa muito mais esse termo aqui no Brasil, democracia representativa. E o que é uma democracia representativa? Onde o povo exerce a sua vontade por meio de representantes. Então essa democracia representativa, ela pode ser, ela geralmente, existe a tradicional aí que ele fala, mas a nossa é o modelo de democracia representativa partidária, né? Vocês vão estudar no semestre que vem partidos políticos, né? E um dos estudos que envolve partidos políticos é justamente assim, no Brasil, a democracia ela prescinde da existência de partidos políticos, porque afinal de contas, a nossa democracia ela é, em regra, não vou dizer que ela é indireta, porque ela não é, ela é semi-direta, mas ela precisa dos partidos políticos, dessas organizações partidárias, em que por meio de eleições, esses partidos apresentam candidatos, e esses candidatos eleitos é que exercem o nosso modelo democrático, né? Aí vocês vão ver um pedaço do material que fala sobre pluripartidarismo, unipartidarismo e bipartidarismo. O Brasil já viveu um período de bipartidarismo, um período muito ruim da nossa história. Hoje nós vivemos um pluripartidarismo e existem países que existem um unipartidarismo, né? Não precisa nem dizer que isso não é um regime democrático, mas enfim, existem países que funcionam assim. E o que é a democracia semidireta? Que na verdade acaba sendo a nossa. É uma democracia indireta que tem alguns mecanismos de participação popular direta. E o nosso exemplo. Quando a gente tem referendo, plebiscito, lei de iniciativa popular, nesses três casos mostra que o Brasil é um país democrático, uma democracia representativa, ou melhor, uma democracia representativa ou não indireta, né? Não representativamente, não representativa pura, ela é semi-direta, porque ela não é indireta puramente, porque nós temos mecanismos de participação popular, e ela também não é direta, porque existem mecanismos, em regra, quem fazem isso são os nossos representantes, né? Então, se a gente fosse falar do Brasil, enquanto modelo como regime político brasileiro, nós temos uma democracia semi-direta, né? O Brasil é uma democracia semi-direta. E aí, né, temos aí a questão dos valores democráticos, né, que é basicamente aquilo que eu falei, né, participação popular ampla, eleições livres periódicas e garantia de direitos básicos para que esses direitos políticos possam ser exercidos, né. Mas então, eu falei no começo ali, retomando, que os regimes políticos em regra se dividem entre democracia, totalitarismo e autoritarismo, né. Qual é a diferença entre autoritarismo e totalitarismo? Essa é uma pergunta assim, meio complicada, porque eles têm uma raiz comum, tá? Eles têm uma ideia comum, a gente até usa eles como sinônimos. Mas para a ciência política moderna, de fato existe uma diferença entre autoritarismo e totalitarismo. De forma meio sintética, um modelo autoritarista seria aquele que, digamos assim, ele finge que funciona bem, ou melhor, ele finge que tem instrumentos democráticos. Ele sobe ao poder, digamos, de uma forma a fingir, seguindo as regras do jogo, permite a existência de um ou outro partido, né? Mas, no fundo, é um governo que decide tudo, né? É um governo que não compartilha poder. E que, então, assim, ele mascara, né, dentro de uma democracia, assim, ou tenta mascarar que dentro de uma democracia, né? Mas ele é um governo autoritário. Agora, o totalitarismo não, ele já rompeu essa barreira. Ele não se importa em fingir, dar uma aparência de regime democrático, né? O totalitarismo é aquele que chega e fala, nós mandamos, é assim que funciona, a nossa cartilha é essa, é assim que tudo tem que ser e acabou, né? Então, num movimento totalitarista, você vai ter uma única corrente política, ideológica e às vezes até um único partido que ele comanda e funciona tudo daquele jeito.
E um autoritarista? Olha, o autoritarista às vezes ele até permite a abertura, ter uma oposição, fingir que tem um regime democrático, mascara dentro desses regimes, digamos assim, mascara um pouco, mas não é uma democracia, né? Isso me lembra até uma divisão que é feita dentro da ciência política, isso não é uma divisão jurídica, que divide os regimes políticos em quatro, que falam democracia plena, semidemocracia, semitotalitarismo e totalitarismo, né? A democracia plena seria aquela verdadeira, que funciona. A semidemocracia é um país que assim não é ainda uma democracia consolidada, mas busca ser uma democracia, mas ainda tem resquícios autoritários, né, totalitários. O que a gente chama de autoritarismo seria esse semi-totalitarismo. E o totalitarismo é esse totalitarismo puro. Mas essa é uma outra divisão, que não é muito adotada aqui no direito, né? E aí vocês vão ver aí no material algumas outras diferenças entre totalitarismo e autoritarismo. É curioso conhecer essa diferença, apesar que para o direito isso acaba nem sendo muito relevante, porque do nosso ponto de vista jurídico é inquestionável que o regime político adotado pelo direito constitucional brasileiro é a democracia e é uma democracia semidireta. Isso é constitucional e inclusive conforma um dos pilares do Estado brasileiro. Bom estudo a todos e uma boa semana.